Eu quero mostrar nesse vídeo um versículo que você entendeu errado, ou talvez você entendeu errado. Então, se você quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Muitas vezes nós ouvimos, eu já ouvi pastores, pregadores, eles falam assim: buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas, que todas as coisas serão vos acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas será que é isso mesmo que o versículo está falando? Será que ele está falando que se a gente buscar Deus em primeiro lugar e buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, colocar as coisas de Deus como prioridade na nossa vida, nós iremos ter todas as coisas? Não, não é assim. Eu quero que você leia comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Quero que você leia e depois, para você entender mais, leia na sua casa, estude, interprete esse texto, leia o contexto da história, busque outras fontes também, para você entender. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui não fala todas as coisas, fala essas coisas. Que coisas são essas que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Porque Jesus estava falando para os discípulos. Ainda no capítulo 6 e no versículo 25 diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante, não é a vida mais do que o mandamento, o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Aí, ainda no capítulo 6 e no versículo 34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Esse versículo aqui, ele está falando do básico, das coisas básicas. Jesus está falando aqui para os seus discípulos que eles não deveriam ficar ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que eles iam comer no dia seguinte, pelas vestimentas, pelo que eles iriam beber. Era isso que Jesus estava falando para aquele povo. Jesus aqui não estava prometendo: olhe, se você colocar o meu reino em primeiro lugar, você vai ter uma viagem para Paris, você vai conquistar o carro mais lindo do ano, você vai ter a casa mais linda do ano. Não é isso. Esse versículo não está prometendo riqueza. Esse versículo não está prometendo que todas as coisas, que tudo vai dar certo na sua vida. Não, Jesus está prometendo alimento, bebida, vestuário, e tem uma parte que ele fala assim, no versículo 26, que ele diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está falando aqui para que os discípulos confiassem em Jesus, confiassem nele, confiassem que ele ia suprir as necessidades de cada um. Por isso que ele dá o exemplo. Olhe, você não vê as aves do campo, os passarinhos, eles não trabalham, eles não cegam, mas eu os sustento, eu os alimento. Também esse versículo não está dizendo que nós não podemos trabalhar, que nós temos que ser igual aos passarinhos que não trabalham, que não juntam em celeiro. Não, não é isso. Aqui Jesus está dando um comando para que os discípulos confiassem nele. Confie em mim, acredite em mim, porque eu vou suprir as vossas necessidades. Não precisa ficar inquieto pelo dia de amanhã. Ai, meu Deus, será o que eu vou comer amanhã? Como é que vai ser o meu dia amanhã? O que vai acontecer com a minha vida? O que eu vou vestir amanhã? Não, não é isso. Porque quando a gente se coloca nessa posição de
de preocupação, a gente fica preocupado, né? Uma preocupação excessiva, isso acaba nos adoecendo, isso acaba gerando ansiedade. É o que está acontecendo com o mundo, de uma forma geral. As pessoas estão super ansiosas com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer no futuro. Esses dias eu coloquei uma mensagem em um grupo que eu tenho no Facebook, que eu participo no Facebook de pessoas com depressão, e eu fiz a seguinte pergunta: o que mais preocupa você? A preocupação é o apego ao passado ou é a preocupação com o futuro? Eu fiz essa pergunta. E eu recebi um monte de comentários embaixo, pessoas falando assim: eu me preocupo demais com o futuro e isso tá me deixando doente. Outras pessoas falaram: eu sou muito apegado ao meu passado, porque aconteceu isso e isso, por isso eu estou doente. E teve pessoas que falou assim, os três: eu me preocupo com o passado, com o presente e com o futuro. Ou seja, as pessoas elas não estão vivendo, elas estão preocupadas com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer. É por isso que quando nós confiamos em Deus, quando a gente realmente tem a presença de Deus, a gente confia, a gente acredita, a gente não fica morrendo pelo que há de acontecer amanhã. É claro que muitas vezes a gente fica preocupado, sim. Nossa, mas e se eu perder o emprego? E se não der certo? Isso passa pela cabeça da gente. É natural a gente ter essas preocupações. O que não pode é eu ficar preocupada de uma forma tão exagerada, tão excessiva, a ponto de eu não conseguir dormir todas as noites, a ponto de eu não conseguir comer, a ponto de eu não conseguir trabalhar no dia seguinte. Isso é que não pode acontecer comigo. É por isso que quando a gente deposita realmente a nossa confiança em Deus, a gente acredita que Deus ele vai prover a nossa vida. Que Deus ele vai prover. Ah, mas o mundo está em guerra. Ah, mas o mundo está em pandemia. Ah, mas o mundo está morrendo gente todos os dias, mas o mundo está violento. E daí? E daí que o mundo está assim? O mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi assim, desde lá do início, depois do pecado, depois que Adão e Eva pecou, começou essa guerra, começou essa confusão no mundo. Então, o mundo sempre foi assim e o mundo sempre será assim. Sempre terá guerra, sempre terá conflito, sempre haverá fome, sempre haverá problema. Então, eu não posso me preocupar porque o mundo está assim. Porque a minha vida, ela não depende do mundo. A minha vida, ela não depende do governo. Eu não posso depositar a minha confiança na economia. Oh, não, mas a economia tá assim, assim, assim. Né? Não posso, porque senão eu vou morrer. Eu vou viver uma vida sem paz. Então, querido, Jesus está falando para você, confie nele. Confie em mim, porque eu vou prover. Só que você precisa buscar o meu reino. Você precisa buscar-me em primeiro lugar. E o que é buscar a Deus em primeiro lugar? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Isso aqui não está relacionado à igreja. Ah, eu tenho que ir para a igreja todos os dias. Eu tenho que estar no culto 24 horas. Não, porque o reino de Deus não é igreja. Porque igreja somos nós. Nós precisamos sim estar no culto, nós necessitamos dessa união, nós necessitamos estar ali reunidos, até porque quando o povo de Deus está reunido, Deus ele trabalha de uma maneira diferente. Deus ele se manifesta através dos louvores, através da vida dos irmãos. Nós precisamos estar reunidos, nós precisamos estar em assembleia. Mas buscar o reino de Deus é realmente colocar Deus em primeiro lugar. É depender dele para tudo. É entender que sem ele você não consegue viver. É entender que sem ele você jamais será feliz. Jamais. O ser humano ele não consegue ser feliz sem Deus. É por isso que as pessoas estão enlouquecendo. Porque as pessoas elas deixaram de lado a Deus. Elas deixaram de lado. E nós não devemos entender que isso é apenas, é porque as pessoas estão com problemas. Sim, as pessoas estão com problemas. Só que quando elas confiam em Deus, depositam a sua fé em Deus, é diferente. É diferente, porque Deus é aquele que nos ajuda a carregar o fardo. É ele que nos ajuda a carregar
o fardo, é Ele que nos ajuda com as nossas lutas, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta. Então, quando eu entendo isso, a minha vida ela fica mais leve, a minha vida ela fica mais tranquila. Então, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que é a justiça de Deus? É o que é justo, é o que é certo. É eu buscar a justiça de Deus, aquilo que é certo, seguir os mandamentos de Deus. A gente vai falhar? Claro que a gente vai falhar, claro que a gente vai errar, mas eu não posso parar, eu não posso desistir, eu preciso continuar tentando acertar todos os dias. Eu vou errar? Tá, mas eu vou tentar acertar. Eu vou tentar acertar. Então, isso é buscar o reino de Deus. É colocar ele como prioridade na sua vida. Acima de tudo. Acima da sua família, acima do seu filho, acima do seu marido, acima de qualquer coisa. Primeiro, o reino de Deus. Ele é mais importante do que tudo na minha vida. Ele deve ser mais importante do que tudo na sua vida. Né? As outras coisas são importantes? São, mas Deus ele é mais importante. Então, é isso que Jesus estava falando nesse versículo. Então leia, querido, quero que você leia em casa no capítulo 6, versículo 33, e vai acompanhando outros textos também para você entender que Jesus aqui não estava prometendo riquezas. Jesus aqui não estava prometendo casa na praia, não, ele estava prometendo o básico, o básico. Mas isso também não quer dizer que Jesus não quer nos dar riqueza, não é isso. Ele quer sim, ele quer nos ver prosperar em todas as áreas. Mas nesse versículo, ele não está falando de riqueza e ele não está falando de todas as coisas. Não é todas as coisas que ele está prometendo para você. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser compartilhar, deixa o seu comentário também, compartilha para que outras pessoas alcancem esse conteúdo, tá certo? E é isso, um bom final de semana e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.